Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui eu falei Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje vamos fazer uma análise psicológica sobre a saída de Cristiano. Então, se vocês gostarem, entre no meu divã e bora nessa. E bom, clube da Série B encaminha a contratação de Cristiano junto ao Fluminense. Sem espaço no tricolor, lateral esquerdo será emprestado. E bom, a Chapecoense então contrata o jogador por empréstimo, logo ainda é do Fluminense, mas claro que a Chapecoense contratando o jogador e de fato, não por empréstimo, mas sim por definitivo, vai ser até legal para o Fluminense, que o Fluminense pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro sobre a venda dele. A Chapecoense, que para quem não se lembra, foi o time que caiu o avião e acabou somente dizimando todos os sonhos de torcedores da Chapecoense, mas também todos os sonhos também de familiares. E realmente é complicado a gente entender sobre isso. E essa contratação ela é importante porque realmente tira um pouco do débito, tira um pouco justamente do salário do jogador e realmente já é considerado como uma venda, porque realmente você não vai pagar salário, você não vai pagar trabalho, você não vai pagar nenhum dos caras para trabalharem para ele. Então isso tudo aí se aglomera somente a redução de salário e a redução de renda que você está pagando para o seu time. E bom, um time bem sempre equilibrado financeiramente é um time que sempre trabalha somente com um elenco um pouco mais enxuto e realmente peças que não estão agradando tem que sair do Fluminense. E no caso, uma das peças que pouco agradou foi justamente o Cristiano. O Flu e aí eu já vou iniciando logo na polêmica, né? O Flu recusou diversos contratos e tinha mais clubes querendo. Isso é muito importante dizer. Diversas vezes eu já falei aqui que poderia ter ido pro Vitória, poderia ter ido pro Náutico, poderia ter ido pro Bahia até, poderia ter ido para um monte de lugar. E no final da história, o Fluminense acabou cedendo o jogador, emprestando o jogador para a Chapecoense. E bom, isso é muito importante de entender que mesmo ele parecendo ruim, ele ainda tem vaga para mim. Não pro time de Série A, mas sim pro clube de Série B e C. Mas assim, Série B na metade da tabela e na Série C para disputar título de campeão da Série C. Fora isso, eu acho que é muito pouco pro nível do Cristiano. E eu não acho que não seja exagero justamente falar isso. E bom, realmente falando, há uma situação que é problemática sobre isso. Por que o Fluminense recusou os diversos contratos? Porque até agora, o que a gente pode perceber é que os contratos nunca eram tão bons para o Fluminense. Mas esse contrato foi bom, de empréstimo e não de venda do jogador, já que o jogador realmente é muito difícil de vendê-lo e que realmente não vai performar muito bem em qualquer outro time. A gente sempre tem que questionar tudo isso. Por que não foi a Vitória? Por que não foi o Bahia ou o Náutico ou qualquer outro time que queria o Cristiano? Por que não foi buscado mais opções, como eu já te falei? Isso tudo é importante para realmente fazer com que um elemento chamado transparência seja realmente importante para o torcedor. A torcida deve saber o que aconteceu para que Cristiano acabasse indo para o Chapecoense. Isso é um tema importante, que é muito bom a gente observar. E esse contrato de empréstimo, de que realmente no final da história acaba cedendo 60% dos direitos
do jogador joia da base da Chapecoense. Por que você quer 60% disso? O que isso daí está levando ao Fluminense se tornar melhor jogador ou pior jogador? Esse jogador é interessante. Ele fez boas partidas pela Chapecoense sub-20, sub-17. Isso tudo tem que ser colocado na mesa, tem que ser o mais transparente possível. A maior preocupação é justamente dessa, é quando realmente você não sabe o que está acontecendo com tal jogador. Antes de a gente continuar falando sobre o tal jogador, eu quero fazer justamente tudo que está aqui, ó. Se inscreva no canal, faça C, que é curte, comente, compartilhe. Meus insights na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. E só bora, porque a gente tem que continuar falando sobre isso. E aí, você vê, né? Flu terá prioridade, várias situações que são realmente problemáticas ao Fluminense. E cada vez mais que a gente entra nessa contratação, cada vez mais surgem mais dúvidas. Isso é muito ruim para qualquer clube. Eu falo tanto que a gente tem que pensar sempre numa gestão responsável e uma gestão profissional. Uma gestão profissional, ela não leva justamente dúvidas sobre contratações e vendas de jogadores. É muito importante isso. Uma coisa importante dizer é destacar justamente o ano de 2022, que ele não teve ano de 2023. Em 2022, ele foi muito mal. Ele não teve muita situação, até mesmo por conta de parte da torcida realmente não gostar muito dele. Ele veio justamente numa situação absurda. E isso daí foi gerando até mais ódio na torcida, que é engraçado, né? Eu vejo muito menos a torcida do Fluminense exigindo do Marcelo do que do próprio capitão mudável Cristiano. E isso daí se deu muito por conta do contrato dele, da meia da situação. Eu já falei muito sobre isso. Agora, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Vamos pensar agora no jogador. Um jogador que realmente sempre circulava para times de pequeno porte, de pequeno ou até médio porte do futebol brasileiro. Sai lá pra fora, vai pro Sheriff. O Sheriff consegue uma vaga na Liga dos Campeões, muito em playoffs, antes de entrar justamente na própria fase de grupos de Champions League. Ele vai e faz um ótimo jogo contra o poderoso Real Madrid, de Vinícius Júnior, Rodrigo e o Rodrigo e Benzema. No final ele distribui 2 assistências, acaba o Sheriff ganhando do Real Madrid, que futuramente viria a ser campeão da UEFA Champions League. Ele é contratado pelo Fluminense, joga até pouco tempo e no final da história passa-se um ano e se vê que está tudo errado. E se lembra justamente que quantas vezes já foi perguntado para o Mário Bittencourt sobre a avaliação que se tem com o Cristiano. A pergunta é: o que mudou? O que mudou com a avaliação do Cristiano, que a gente não poderia ter em 2022, com a avaliação do Cristiano muito imprestável ou muito vendível em 2023? Eu quero saber o que aconteceu ali dentro. Diversas vezes foi perguntado ao Mário sobre o Cristiano. O próprio Gabriel Amaral já perguntou isso para ele. E ele falou: vamos avaliar. Se realmente não for bom, a gente vê o que vai acontecer. Então olha só como que realmente a gestão se atrapalha. O próprio jogador também se atrapalhou muitas vezes, realmente não tendo um bom jogo pela lateral esquerda, que é a função de origem dele. Me parece que é um jogador que é tecnicamente fraco para níveis padrões de Série A do Brasileirão. Então isso tudo é um problema maior para o jogador.
A torcida sempre rejeitou o jogador e ele teve chances com o Diniz. Isso daí é muito interessante. É você ver que, de um lado você tinha Diniz, sempre apostando no jogador, e do outro você tinha sempre a torcida falando contra ele. Cara, olha só como que é muito difícil ser técnico. Mesmo pagando salário, se a do jogador será realizada porque outros contratos foram negados, e aí eu já perguntei sobre isso. E por último, sobre alguns fatos, um dos fatos é justamente esse, que a alta compra dele, que foi absurda, de 9 milhões de reais. A situação realmente de como que ele chegou ao Fluminense, com muitas questões sobre por que somente 10 minutos foi o suficiente para falar que ele deveria ser contratado. E no final da história, ele sempre se reserva de Carigari, Alexander e até mesmo de Caio Paulista, fizeram ele sair do time. Vou ficar até grandão aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faz tudo aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você, que é curte, comente, compartilha, redes sociais na inscrição, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores. Fala, valeu e tchau, tchau.